Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Apesar de terem perdido cerca de 1,5 milhão de clientes em 2016, os planos de saúde tiveram um aumento de receita de 12% e lucro líquido 66% maior, de acordo com a Agência Nacional de Saúde. Mesmo assim, as empresas se queixam de que está cada vez mais difícil se equilibrar num setor no qual os avanços tecnológicos se sucedem e são cada vez mais caros e a população envelhece. Do outro lado, o consumidor reclama dos aumentos das mensalidades e das dificuldades para conseguir consultas, exames e tratamentos. A Câmara dos Deputados discute uma proposta que modifica a regulação do setor e vai discuti-la com os deputados Irã Gonçalves, do PP de Roraima, presidente da comissão especial que debate o tema, e a deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina. Deputados, como equalizar a necessidade do consumidor de ter uma proteção à sua saúde e a capacidade dos planos de se manter equilibrados? Deputada Carmen Zanotto. Bom, o nosso relator, deputado Rogério Marinho, tem uma árdua tarefa, porque nós temos 143 projetos que estão sendo analisados exatamente nesse sentido. Como garantirmos o direito dos usuários e o equilíbrio econômico-financeiro dos planos de saúde e operadoras. Então, a nossa comissão, que eu também faço parte e é também presidida pelo nobre deputado Irã, tem esse desafio da gente garantir que os usuários dos planos de saúde continuam tendo a assistência necessária, que a gente consiga também nos planos de saúde ter incorporação de novas tecnologias e insumos estratégicos, mas que também a gente não quebre as operadoras, porque se nós quebrarmos as operadoras, também o Sistema Único de Saúde ficará mais fragilizado. Porque quando o usuário sai do plano de saúde, ele vem para o SUS. Vindo para o SUS, que já está com dificuldades, a gente tem mais dificuldade de garantir, então, o acesso à população usuária do serviço público. Deputada Irã Gonçalves, como disse a deputada Carmen Zanotto, esse é um temor que todos têm. Cada vez que quebra um plano de saúde, os segurados ficam a ver navios, transtorna a vida de muita gente e dos serviços médicos ao redor. Como é que se resolve essa equação? Eu costumo dizer que eu tinha alguns cabelos negros aqui no meu cavanhaque ainda, eu estou perdendo de tanto pensar e como vamos equacionar esses interesses tão distintos. Como a Carmen falou, nós temos 143 projetos apensos ao projeto original e esse projeto de lei é de 2006, para você ver como há uma dificuldade disso caminhar. Nós temos algumas questões que são importantes. Por exemplo, a Carmen, ela é uma grande defensora do SUS, nós defendemos o SUS porque o SUS é importante para o país. E nós queremos ver como é que nós vamos equacionar a questão do ressarcimento dos planos de saúde ao SUS, por exemplo. Você sabe que muitos planos de saúde, o paciente termina tendo algum tipo de tratamento, de procedimento, no final, quando as coisas se complicam, às vezes esse paciente sai do plano de saúde e vai para o SUS. E esse ressarcimento ele não é feito de maneira clara ou ele é judicializado e não gera benefícios para o Sistema Único de Saúde. Isso é um grande desafio. Outra coisa também que eu considero importante é a gente tentar regulamentar de uma maneira mais real a questão das multas da ANS. A agência reguladora, para se ter uma ideia, em 2006, deu multas de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais aos planos de saúde. É uma coisa completamente fora da realidade. Além do que, há uma aspiração dos usuários de quererem cada vez mais ter acesso a novas tecnologias. Mas, por outro lado, a própria agência, ela introduz novas tecnologias com um atraso muito grande. Para você ter uma ideia. Que leva à judicialização. Que leva à judicialização. Por isso mesmo nós estamos agora, nós aprovamos na CCJ a PEC 297 de minha autoria e que já foi publicada a instalação da comissão especial e que nós teremos o prazer de ver a Carmen presidindo, se Deus quiser, a comissão, que é uma pessoa muito envolvida com saúde, mas nós temos essas questões que são questões difíceis da gente equacionar, não é? A gente vê na prática, assim, o plano de saúde te oferece um serviço
que às vezes na medicina privada essa técnica já é usada há 7, 8, 10 anos. Por exemplo, agora, nesse último rol de procedimentos, a ANS está inserindo na oftalmologia, eu vou puxar mais aqui para minha sardinha, porque eu sou oftalmologista, uma técnica para tratar ceratocone que chama crosslink. Nós já usamos isso desde 2005, 2006. Quer dizer, as pessoas também, os usuários do plano de saúde, eles terminam não tendo acesso a algumas tecnologias por conta de que essas introduções são absolutamente defasadas. Isso é um grande desafio para nós. Não tem acesso, né, deputado Irã? Nos planos de saúde está acontecendo muito o que está acontecendo na saúde. A falta de revisão dos protocolos clínicos está levando à judicialização. Os planos de saúde também, por não estarem incluindo novas tecnologias e novos procedimentos, acabam recebendo a determinação judicial para que atenda o seu usuário naquele procedimento. Então, e quando você cai na ação judicial, o custo sempre é mais caro, tanto para o plano de saúde quanto para o sistema público de saúde. Então, os planos de saúde também, assim como o sistema público, precisam ter uma revisão mais periódica dos seus protocolos clínicos. E como agregar tudo isso, como melhorar o acesso aos usuários dos planos de saúde, sem que as mensalidades não tenham reajustes exorbitantes, como fazer o equilíbrio do plano de saúde com todas as multas que muitas vezes são dadas pela ANS, exorbitantes, como disse o deputado Irã, que desequilibra as questões financeiras daquele plano de saúde, mas a gente vai, e eu acredito muito que a gente vai caminhar, deputado Irã, no relatório final, para uma proposta que não abandone o usuário, que proteja o usuário, mas com mecanismos que também garantam aos planos de saúde a sua sobrevivência. Porque dentro dos planos, os profissionais prestadores de serviço também sofrem. Eu sou enfermeira de formação, mas a gente sabe que aonde esbarra no plano de saúde muitas vezes? A baixa remuneração do profissional médico para a realização do procedimento naquele plano de saúde. Uma das questões... Desculpe, deputado Irã. Eu ia até, complementando o que a Carmen falou, com muita propriedade, aliás, os médicos recebem, em média, por uma consulta médica, de R$ 44 a R$ 77 reais. Muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas não sabem, por exemplo... Deixa eu colocar uma questão, pode deputado colocar. Irã, sobre isso que o senhor está falando, que é uma coisa que incomoda o usuário. O usuário, ele vai ao médico, vai talvez na segunda consulta. Na terceira, com muito otimismo, esse médico se descredenciou do plano. Para o usuário, isso é extremamente ruim, não é? Sem Porque dúvida. assim, ele fica trocando de profissional, ele não tem mais um médico que acompanha a vida toda. Sem dúvida. E essa questão, a questão Isso afeta da remuneração dos médicos. Isso afeta sobremaneira algo que é fundamental na nossa profissão, que é a relação médico-paciente. A relação fica comprometida quando você perde aquele elo de confiança que existe entre você e um profissional. Porque existem alguns casos, e eu tenho clínicas que prestam serviço a plano de saúde e prestam serviço a SUS. E eu acho que, nesse contexto todo, quem mais sofre são os usuários e os profissionais, a equipe multiprofissional, não o médico, porque medicina não se faz só com médico, se faz com a equipe multiprofissional. E a equipe multiprofissional... Nutricionista, fisioterapeuta, nem se fala nos valores remuneratórios. Subremunerada. Então, nós temos um grande desafio. E nós, veja bem, nós fazemos parte da Seguridade Social, da Comissão de Plano de Saúde e de Inovação Tecnológica na Saúde. Quer dizer, são uma comissão temática e 2 comissões especiais que lidam com temas que estão muito interrelacionados. E por isso mesmo eu acho que nós vamos terminar saindo de lá com um bom relatório, porque todo mundo tem muita vivência na questão da gestão, da saúde. Carmen já foi gestora, eu também. Enfim, e o nosso relator, no caso, o relator da nossa comissão especial, é um homem muito experiente, muito preparado, que é o deputado Rogério Marinho. Deputada Carmen Zanotto, uma das questões da relação entre planos e SUS é que, em determinados casos, em determinadas doenças muito graves, o paciente não consegue o atendimento pelo plano de saúde e acaba no SUS. Quer dizer, ele paga o plano de saúde a vida inteira, mas ele não consegue, no fim, ter alguns tratamentos para alguns casos de câncer. Como é que se resolve isso também? O plano não deveria... É o ressarcimento que nós estamos debatendo. Nós Mas o plano não deveria cobrir do ponto de vista... Ele deveria cobrir um rol de procedimentos conforme o plano individualizado ou coletivo de cada um dos usuários do plano de saúde. Lamentavelmente, quando alguns quadros clínicos são mais complexos, por exemplo, a hemodiálise há muito pouco tempo,
os planos de saúde estão cobrindo. Há 6, 8 anos atrás, basicamente todos os procedimentos de hemodiálise, que são procedimentos caros, de longa permanência, 3 sessões por semana, eram assumidos pelo Sistema Único de Saúde sem o devido ressarcimento. Algumas questões de tratamento de leucemias, de transplantes, agora que os planos de saúde estão um pouco mais ágeis no atendimento e na garantia da cobertura. Não são todos os planos de saúde que não cobrem todos os procedimentos. Mas esse é um outro debate que a gente está tendo na comissão. Qual é o rol? Como é que vai se dar um plano básico de saúde? Eu vou ter a consulta ambulatorial, os exames de laboratório mais simples eu tenho pelo plano de saúde, mas quando precisar de um exame de imagem mais complexo, uma ressonância, uma tomografia ou um internamento hospitalar, eu vou para o Sistema Único de Saúde? Então, este também é um debate que nós estamos tendo na comissão, que é as competências e o devido ressarcimento quando alguém paga um plano de saúde e depois ele acaba sendo atendido pelo SUS. Mas tem uma coisa mais grave também que o nosso usuário reclama muito do plano de saúde, é a dificuldade para marcar os procedimentos, em especial as consultas, né? Ele também tem dificuldade. Se a gente tem dificuldade no sistema público, muitos planos de saúde têm dificuldade de agendar com agilidade ou o tempo necessário para aquele procedimento. Então, são grandes desafios. Repito, nós temos uma equação aí absolutamente difícil de ser fechada, que é garantir o direito do usuário, garantir o ressarcimento ao sistema público de saúde e não quebrar os planos de saúde e cuidar também dos profissionais que trabalham para os planos de saúde. Então, e você vê assim como... Deputado, desculpa. A gente pode fazer um pequeno intervalo e a gente volta conversando com o deputado Irã Gonçalves. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo as modificações na Lei dos Planos de Saúde com os deputados Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, e Irã Gonçalves, do PP de Roraima. Deputado Irã Gonçalves, eu sei que o senhor ia acrescentar uma coisa com o deputado, mas eu queria colocar uma pergunta, que é um receio das entidades de defesa do consumidor é que se volte ao estágio anterior da lei atual dos planos e que a gente possa ter planos precarizados, né, que o plano não dê uma cobertura total à saúde. O senhor acha que existe esse risco? Olha, o risco existe, porque a comissão tem... Só pelo fato de você ter 143 projetos apensos, isso significa que tem interesses dos mais diversificados possíveis. Você sabe que quando a gente está discutindo a questão das propostas, enfim, cada deputado tem um pensamento diferente, mas eu acredito que com a sensibilidade do deputado Rogério, sua experiência, eu não acredito que isso vai acontecer. Risco existe. Em política, você sabe que essas coisas são passíveis de acontecer. Há grupos de pressão, quer dizer, os planos de saúde pressionam de um lado, as entidades ligadas ao consumidor pressionam de outro, mas os pode médicos... haver uma segmentação de planos? Eu gostaria que não acontecesse, né? E também, eu ia te falar a respeito da questão de falta de acesso a alguns procedimentos. O que acontece é que muitas pessoas que contratualizam, e hoje quase não se contratualiza mais, não tem mais planos individuais, porque hoje só se faz os planos corporativos porque eles fogem um pouco, dos aumentos que são determinados pela ANS. Então, quando você contratualiza um plano corporativo, ele tem um rol de procedimentos que ele pratica. E, por exemplo, você vai precisar fazer uma cirurgia robótica, uma cirurgia renal por robótica, que é uma técnica muito rápida. Você tira um tumor de rim, no outro dia você está em casa. Aí você opta por essa técnica, mas essa técnica não está inserida no rol. E aí você termina indo para a justiça. Na justiça, o juiz, um advogado pode arguir um risco de vida e o juiz lá, que ele não tem conhecimento técnico, ele se sensibiliza imediatamente e concede uma liminar para você, que isso vai gerar no plano de saúde um custo muito alto que você não contratualizou, você não sabia que aquela técnica não estava inserida no rol. Então, essas coisas devem ter... Nós temos que ter mecanismos para inserir no rol de procedimentos
técnicas que sejam modernas, mas dentro de uma racionalidade que há que se ter, exatamente, econômica que garanta também a manutenção. Que garanta a manutenção. Isso é um grande desafio. E é por isso que eu digo para você que estou ficando com o resto do meu cavanhaque branco de tanto me preocupar com isso. Será que acredita, deputado, que a gente possa perder a proteção dos planos de saúde? Porque anteriormente a gente tinha planos muito precários. Você ia lá, estou com uma doença X e vou lá, o plano não cobre essa doença. Quer dizer, o plano excluía muitas doenças, excluía coberturas. A senhora acha que existe a possibilidade de a gente ter planos segmentados? Não, nós temos que trabalhar para que isso não aconteça. O deputado Rogério Marinho está com uma característica muito interessante. Ele está ouvindo todas as demandas. Todos os deputados que recebem demanda para uma audiência com ele, junto com as entidades, ou, por exemplo, nós tivemos a OAB na semana passada, conversando com ele. Foi uma iniciativa que eles nos solicitaram e ele acolheu. Então, ele está ouvindo todos os segmentos, dos usuários, das operadoras de plano de saúde, dos profissionais que atuam no plano de saúde, da ANS. E eu acho que quando a gente ouve todos os lados, e as audiências públicas mostraram muito isso para nós, você tem que ouvir todas as partes para que a gente tenha um relatório efetivo que não reduza direitos. Por outro lado, como é que a gente enfrenta os reajustes? Como é que a gente enfrenta essa redução do número de usuários no plano de saúde? E como é que a gente vai garantir cobertura? Eu estou dizendo que talvez seja uma das comissões mais complexas que a gente tenha em funcionamento hoje, em função de que você tem a questão da vida das pessoas, você tem a questão de uma expectativa. Quem procura um plano de saúde tem uma expectativa de ter uma agilidade no processo de atendimento e um número de procedimentos com mais facilidade do que o Sistema Único de Saúde. O ideal é que o país tivesse um bom sistema público de saúde, que o nosso SUS, que vai fazer 30 anos, não tivesse a necessidade de que a população tivesse que recorrer a um plano de saúde, porque ela tem que recorrer ao plano de saúde porque ela se sente fragilizada em alguns procedimentos dentro do Sistema Único de Saúde. Então, qual é o bem maior da vida de uma pessoa? A sua saúde. Então, o equilíbrio e a necessidade e a busca de uma equação que não dificulte a vida do usuário no plano de saúde, não limite este usuário do plano de saúde, mas que também mantenha esse número importante de planos de saúde que nós temos no país, é uma equação que não vai ser fácil. Você estava falando, deputado, da dificuldade, só uma questão. Existem algumas leis que são protetivas, mas que elas criam embaraços em outras áreas. O plano de saúde, ele não pode ter reajustes maiores do que a inflação a partir dos 60 anos, se não me engano. E aí, aos 59 anos, as pessoas têm aumentos de 80%, vão para a justiça, vira uma guerra com o plano de saúde. Depois dessa idade, é dificílimo contratar um plano de saúde, porque aí as empresas, como não vão poder aumentar, aí as pessoas de mais de 60 anos que estariam protegidas não conseguem ter... Isso dá cabelo branco mesmo, né, deputado? Como é que se resolve essa questão dos idosos? Eu vou levantar mais uma questão aqui. Vou fazer um contraponto com ela. Nós temos assim, o SUS é um direito constitucional do povo brasileiro, é um patrimônio, mas os planos de saúde são medicina privada. Quer dizer, eles também têm regulações de mercado, de criatividade, enfim. Eu acho também que se a gente começar a engessar muito com regulação, a gente termina, ao invés de ajudar, a dificultar. Óbvio, nós temos que criar mecanismos para salvaguardar o interesse das pessoas, mas se houver muita regulação, eu acho que nós corremos um risco de fazer uma lei pior do que está aí. Eu acho que a gente tem que ter clareza. Quem for optar por um plano de saúde tem que ter clareza de quais são os seus direitos com relação àquele plano de saúde. Porque aí ele vai saber, eu estou pagando X ou X mais Y para ter este conjunto de procedimentos. Muitas vezes a pessoa é levada a adquirir um plano de saúde com uma expectativa que não está constando no seu contrato aquele atendimento. Esse nível de informação é possível? A gente tem diversos níveis de informação, de formação cultural na população. O manual da ANS tem 1000 páginas, para você ter uma ideia da complexidade. É absolutamente complexo para compreender. Muito complexo. As próprias letrinhas do contrato, nas entrelinhas você não sabe se você tem direito ou não àquele procedimento. Então,
talvez o grande caminho, e que possa ser, inclusive, a proposta do nobre relator, é simplificar algumas coisas. Porque nós aqui, a gente acaba pensando que vai facilitar a vida das pessoas e os serviços, e a gente acaba dificultando por fazer leis muito pesadas. Essa questão dos idosos é uma questão que gravíssima. Olha é só. onde eles precisam. É nesta faixa etária da vida que as pessoas precisam muito mais. de mais Segundo assistência a OMS, médica a hospitalar. partir dos 64 anos, a nossa Isso. saúde do brasileiro começa a decair. É. Quer dizer, se protegeu quem tem antes, tentou se proteger, mas os idosos estão desprotegidos. Veja o que está acontecendo. Hoje, com a dificuldade do acesso aos planos de saúde, o que está se proliferando nas grandes cidades? As clínicas populares de baixo custo. Você vai em São Paulo, na periferia de São Paulo, e eu fui visitar, fui há uns 2 finais de semana para visitar, para ver como é que funciona. Se um grupo de médicos forma uma clínica, se cobra R$100 uma consulta, R$100 uma consulta é muito mais do que os 44 a 70 que o médico ganha de uma Unimed. Quando às vezes ele vai atender na Unimed, ele atende desembargadores, ministros, pessoas que têm um padrão econômico muito maior e que pagam muito menos ao médico, e daqui ele ainda vai deduzir imposto de renda, essas coisas. E muitas dessas clínicas populares na periferia, as pessoas pagam em dinheiro, às vezes nem solicitam recibos, e aí aquele dinheiro entra líquido na receita daquelas clínicas e virou um negócio melhor para grupos de médicos terem clínicas populares nas periferias do que atender grandes planos de saúde. Mas daí onde é que enrosca? Vai enroscar nos exames? Não, Porque eu paguei a consulta, mas como é que eu vou fazer na clínica um exame de laboratório simples, né? Um exame de sangue, fezes, urina, ou um simples raio-x? Tem laboratórios, tem laboratórios já também populares. Também tem populares. Entendeu? Mas o sistema público deveria estar cobrindo essa população. Um novo setor. Isso é o mercado utilizando criatividade para poder se viabilizar, e as pessoas tentando colocar dentro do seu orçamento algum tipo de prestação de serviço que caiba nele, entendeu? Quer dizer, são coisas muito complexas. Mas vocês acham que é inevitável que os planos fiquem mais caros com o envelhecimento da população brasileira, que é uma das coisas que as empresas estão assustadas? Eu acredito que sim. Agora, tem uma coisa que um colega do Conselho Federal de Medicina levantou numa das audiências, que a gente pudesse fazer um custo compartilhado na área de consulta, porque às vezes há um excesso de pedido de exame, há um excesso de busca por outras opiniões, quer dizer, e isso encarece o plano de saúde quando o usuário ele não tem nenhuma responsabilidade para isso, entendeu? Quer dizer, termina-se procurando demasiadamente o plano de saúde, sobrecarregando simplesmente porque houve uma facilidade de se procurar um determinado tipo de serviço. E o custo compartilhado seria como? Seria o usuário pagar parte da consulta. O mais jovem... Ou buscar o equilíbrio entre o volume de... O compartilhamento seria mais ou menos isso. Você paga uma parte do que você gastou. Mas já tem alguns planos de saúde que você tem parte de ressarcimento. Mas muito pouco. Muito pouco, né? Quer dizer, isso são ideias que a gente tem ouvido nas audiências públicas. Outra coisa também que pode impactar muito no custo, quer dizer, a gente hoje foca no tratamento, na cura. Ninguém se investe muito pouco em prevenção, quer dizer, a gente deve garantir mais que os planos invistam em prevenção. Quer dizer, por exemplo, se você não fuma, se você não fuma, por exemplo, você tem que ter Mas plus tem iniciativas, deputada, eu presido a frente de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer, e tem iniciativas nesse sentido dos planos de saúde fazerem mais prevenção. Mas, por exemplo, eles não querem fazer o tratamento para os pacientes, para as pessoas fumantes, para o tabagismo. O sistema público de saúde já oferece. Se eu tratar o tabagismo hoje, eu não vou precisar tratar um câncer de pulmão amanhã, que é muito mais caro. Então, tem também algumas lógicas difíceis de a gente compreender. Um grande programa de controle da obesidade tem um impacto tremendo na saúde. A obesidade causa as duas maiores
causas de despesa no Sistema Único de Saúde e na saúde suplementar, que são diabetes e hipertensão. Se você diminui diabetes e hipertensão, o caso de diabetes e hipertensão, você tem uma economia brutal, tanto no sistema de saúde suplementar quanto no SUS. Bom, deputados, eu agradeço. A gente vai acompanhar essa discussão da comissão. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou os programas na nossa página ou também nos encontrar no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.